Como anda a sua cabeça nos últimos tempos? Será que você tem dormido mal, vive estressado, preocupado com o futuro, a ponto disso atrapalhar a sua qualidade de vida? Isso tem nome: ansiedade. E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somos quase 19 milhões de brasileiros com essa doença, que só piorou na pandemia, mas que felizmente tem tratamento. O primeiro passo é prestar atenção em você. Estreia agora Parada Obrigatória Vencendo a Ansiedade, com o Dr. Drauzio Varela. É hora de dormir. O seu dia transcorreu normalmente. Ao deitar a cabeça no travesseiro, a sensação deveria ser esta: não há motivo nenhum para grandes preocupações. Fazia os exames, não dava nada, não dava alteração, não dava nada. Não tinha problema no coração, não tinha problema em nenhum indicador meu do exame de sangue, então estava tudo certo. Eu já tive paciente com 78 tipos de exames e que não apareceu nada. Mas você, que não tem nada, abre o olho no meio da madrugada. Parece que eu assusto, alguma coisa me chacoalha. Eu fui acordado por uma palpitação muito forte. O coração dispara. Eu senti as paredes do quarto me fechar. Dor no peito, falta de ar. Eu puxo o ar e o ar não vem. Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara. Gera aquela confusão. Essa falta de ar é porque eu tô com Covid? Vem o medo de algo pior, fulminante. Várias vezes meu pai vinha aqui de madrugada me levar para o hospital. Eu estava passando mal, que eu pensava que era coração. Fui parar no pronto-socorro com sintomas de infarto, já achando que eu vou morrer. E a pessoa acha que vai morrer nessa hora. Ela tem a nítida sensação de que ela vai morrer, que ela vai apagar e que acabou. Terceira vez que eu fui, em seguida, aí a médica falou: peraí, eu vou te encaminhar você para um psiquiatra, que o seu problema é a cabeça. Os sintomas são intensos e reais, mas na hora do exame não estão mais lá. Essa dificuldade em descobrir o que está realmente acontecendo atrasa a busca por tratamento. E o problema só cresce. Desde 2017, nosso país tem os maiores índices de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. E aí veio o coronavírus. Nós temos uma população adoecida e o período da pandemia agravou isso para todos. Os rituais constantes de limpeza e asepsia, o isolamento social, o medo do contágio e as mortes crescentes formaram uma combinação explosiva para desencadear transtornos mentais e piorar a situação de quem já sofria com eles. Com a pandemia, aí complicou tudo, porque o que acontece? Eu não tive mais acesso a consultas. Eu comecei a ficar em desespero. Aí eu não conseguia dormir, eu estava comendo muito. Quando fechou tudo, eu comecei a ter a diarreia e não consegui mais dormir. O pânico veio muito forte. O Ministério da Saúde vem conduzindo uma pesquisa para avaliar a saúde mental dos brasileiros. A primeira etapa foi realizada nos meses de abril e maio. Mais de 17 mil pessoas em todo o país participaram do estudo. O resultado mais alarmante: 86,5% dos entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica. E aí a gente precisa pensar que a pandemia, ela já nos encontrou em situações muito difíceis, né? Então a gente já tinha uma recessão que é anterior à pandemia. A gente teve pessoas que perderam familiares com o Covid. Nós tivemos pessoas que perderam o trabalho, ficaram desempregados, com família para sustentar. Então são muitos fatores, não só os fatores biológicos, que nós sabemos que são fundamentais. No meio da pandemia mandaram embora. Então isso que eu acho que ajudou mais ainda a agravar a situação. Todo mundo sabe o que é estar ansioso.
A ansiedade normal costuma anteceder eventos importantes. Uma prova difícil, uma entrevista de emprego, uma viagem. Em nosso cérebro, há circuitos de neurônios que dão ordens para disparar substâncias químicas nessa hora. A adrenalina é um exemplo. Para que nós fiquemos em estado de alerta, preparados para enfrentar a situação adversa. Esse circuito de ansiedade se conecta com outras regiões no tronco cerebral e aí nós temos as áreas responsáveis pela taquicardia, pela respiração ofegante, pelos suores que a gente fica nas mãos quando a gente tem ansiedade. A ansiedade vira patológica quando esse sistema é ativado de forma frequente, intensa e desproporcional, inclusive em ocasiões banais. Agora que está chegando a hora de eu fazer minha unha e colocar os cílios, veio os sintomas. Super com o peito apertado, coração acelerado, a boca seca. Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara. Tem que esperar, né? Quer parar um pouquinho? Não. Meire tem 51 anos. Já criou seus 2 filhos. É muito dedicada ao trabalho como recepcionista e apaixonada pelo namorado, o Anderson. Brincalhona e divertida, Meire convive há décadas com uma inimiga invisível e cada vez mais invasiva. Existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade mais comum é que a gente chama de ansiedade generalizada. Só o fato de sentar e ter que esperar e eu quero às vezes atropelar. Vai logo, não faz, vai logo. São aquelas pessoas que se dizem estressadas. A ansiedade generalizada transforma qualquer novidade num abismo de preocupações. Estou aqui na empresa esperando meu namorado vir me buscar porque a gente vai ver um apartamento agora. A gente já tinha um tempo já que a gente estava pensando em comprar um apartamento e agora ele marcou com um corretor, me avisou agora de manhã e agora que está chegando a hora de sair já está me dando falta de ar. Comecei a tossir porque o ar não vinha. Ele tá animado e eu tô tenso. A vida é bela. Elas ficam preocupadas com as possibilidades negativas. Então, por exemplo, eu convido você para viajar e estou muito feliz com a viagem e tal, mas você já fica preocupado. Será que vai dar certo? O avião vai atrasar? Eu vou conseguir chegar na hora certa no aeroporto? Ô Dani, vê se a Sibeli tem ovo aí, já foi para cozinhar aí para mim, por favor. Quando a pandemia parecia dar uma trégua, os amigos da Meire marcaram uma pizza. Mas para ela, até a diversão vira problema. E não por causa do coronavírus. Eu tava preocupada com esse ovo que não ia dar tempo de eu cozinhar. Fica calma, vai dar tudo certo. Neste mesmo dia, na hora do almoço, Meire teve uma crise dentro do supermercado. A gota d'água foi por um punhado de ovos. A Meire tá desesperada porque ela quer fazer as coisas muito rápido. Ela quer já agilizar, comprar, fazer, pedindo para as pessoas fazerem algumas coisas. E tem tempo para isso. Aí chorou, me ajuda, eu não sei por que tô assim, o que tá acontecendo. Meire tinha combinado de levar ovos cozidos para a pizza. E a ansiedade a fez pensar que não conseguiria cumprir o prometido. Acabou pedindo para uma amiga adiantar a tarefa, que levaria no máximo 10 minutos. Se eu tô aqui numa festa que é para eu curtir, eu já tô pensando no amanhã. Aí, ansiosa já para chegar o amanhã. Aí, quando chega o amanhã, eu já tô preocupada com a semana que vem. Então, eu não curto o momento. Aí, quando vejo já passou, e eu falo, nossa, o que eu fiz? Aí, desaba a chorar. Cenas como esta ficaram corriqueiras. Calma. Deixa eu pegar uma aguinha. Mãe, deixa eu pegar uma aguinha. Realmente eu consigo controlar as crises. Mas agora ela tá vindo uma atrás da outra. Quanto tempo leva essas crises assim? Desde que elas se instalam até você chorar e ficar livre delas mesmo?
quase 1 hora ali eu sofrendo. Eu não quero falar o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Aí eu fico segurando até eu soltar. Aí a hora que eu solto, aí eu choro. Aí passa. Tem um estado de nervo que você não... Nossa, parece que você vai ter um treco. Luiz é motorista de ônibus em São Paulo, mas não está em condições de trabalhar. Quando eu passei mal, eu não tinha aquela noção se eu ia subir na calçada ou se eu estava longe, entendeu? Ali ficou feio, ali ficou um negócio ruim. Ele estava apresentando crise de ansiedade, né? Que impossibilita ele de voltar às funções que ele fazia antes. Muito nervoso, irritado, sabe? No trânsito. Nossa, muito ruim. Crise de choro, sabe? Ele tem uma responsabilidade grande, né? Então não tem como a gente manter um paciente com uma crise de ansiedade dirigindo um ônibus. Entre os transtornos mentais, a ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Luiz já estava de licença quando a pandemia começou. Já estava afastado desde outubro. Aí o médico que eu estava fazendo tratamento, ele pediu a prorrogação para continuar o tratamento, que ele falou que seria no mínimo de 1 ano, né? E marcar a perícia para o dia 1º de abril. Só como entrou a pandemia, eu liguei, eles falaram que não teria perícia. Sem perícia presencial, o segurado não pode receber o benefício. As agências do INSS fecharam em março e a abertura já foi adiada 3 vezes. Eu recebi até junho, né? Depois eles cortaram o meu benefício e alegaram que eu já tinha que ter ido trabalhar. Aí eu tô aí, já tô indo para 4 meses sem receber nada, sem renda, né? E a situação tá difícil, tá cada dia mais complicado, né? Lucilene teve que segurar as pontas da casa do jeito que dava. O que eu faço? Olha, dá para pagar tantas contas. Aí aquelas que eu deixei de pagar naquele mês, eu vou e pago no outro mês. Foram meses sem conseguir marcar a perícia do INSS e sem as tão necessárias consultas com o psiquiatra. Durante esse período sem acompanhamento médico, ele teve muitas crises. E assim, não é fácil lidar, né, quando eles têm a crise, porque para ele tá falando normal comigo, só que ele não tá, ele tá gritando, ele tá agitado. Aí às vezes eu tenho que falar, calma, fica aí, vou dar uma volta e depois a gente fala. Essa noite eu não dormi muito bem, não. Não sei, acho que é preocupação. Você pensar nas coisas, né? Em nota, o INSS informou que Luiz parou de receber o benefício porque não pediu a prorrogação pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, que exigia também um atestado médico confirmando a necessidade do afastamento. Os peritos do INSS começam hoje em todo o país uma série de vistorias nas agências. Eles dizem que só voltam ao trabalho depois de ter certeza que todas as normas de segurança contra a Covid foram cumpridas. No dia 5 de novembro, levando uma pasta de documentos e laudos, Luiz conseguiu uma consulta com a perícia do INSS. Aí ela olhou a documentação toda e falou que acredita que eles vão já conceder o benefício. Ai, graças a Deus. Tomara. Domingo que vem, vamos acompanhar a Meire e o Luiz na busca por um tratamento eficaz. Eu não quero sofrer mais, não quero sentir isso todos os dias. Nos casos de ansiedade, a psicoterapia é extremamente importante. O que o SUS precisa fazer para atender a essa imensa multidão de brasileiros ansiosos? Vamos falar também de outros transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico e o estresse pós-traumático. O lado bom é que existe um diagnóstico e existe um tratamento para isso, então ninguém precisa sofrer em silêncio. E você vai descobrir em que casos a medicação se torna indispensável. Até lá!
E no nosso site tem conteúdos inéditos. Lá você encontra um mapa detalhado com hospitais e unidades de saúde do Brasil inteiro que estão preparados para atender casos de ansiedade. Tem também um teste feito por especialistas que ajuda a entender se você tem ansiedade